Quartel-General da Milícia, cidade de Jefferson, 27 de outubro de 1838. General João B. Clark. Senhor, desde a ordem desta manhã para o Senhor, instruindo-o a reunir 400 homens montados dentro da sua divisão, recebi, por meio do Sr. Amos Reese, de Ray County, e do Sr. Wiley C. Williams, um dos meus ajudantes, informações de caráter extremamente alarmante, que muda completamente o rumo das coisas e coloca os Mormons em uma posição de aberta e declarada afronta às leis, tendo feito guerra contra o povo deste estado. Suas ordens são, portanto, apressar sua operação com toda a velocidade possível. Os Mormons devem ser tratados como inimigos e devem ser exterminados ou expulsos do estado, se necessário, para a paz pública. As atrocidades deles são indescritíveis. Se você puder aumentar suas forças, está autorizado a fazê-lo na medida que considerar necessário. Acabei de emitir ordens ao Major-General Willock, do Condado de Marion, para reunir 500 homens e marchar com eles para a parte norte de Davis. E lá se unir ao General Doniphan, de Clay, que recebeu ordens para seguir com 500 homens ao mesmo ponto, com o objetivo de interceptar a retirada dos Mormons para o norte. Eles foram orientados a se comunicar com você por meio de um mensageiro expresso. Você também pode se comunicar com eles, se achar necessário. Portanto, em vez de proceder como foi inicialmente orientado, para reinstalar os cidadãos de Davis em suas casas, você seguirá imediatamente para Richmond e então atuará contra os Mormons. O brigadeiro-general Parks, de Ray, recebeu ordens para deixar 400 homens de sua brigada prontos para se juntar a você em Richmond. Toda a força ficará sob o seu comando. Sou com todo respeito seu obediente servo, L.W. Boggs, comandante em chefe. O que você acabou de ouvir foi a linguagem exata da Ordem Executiva 44 do Missouri, também conhecida como Ordem de Extermínio dos Mormons, de 1838. O governador do Missouri, Lilburn Boggs, emitiu essa ordem executiva em reação aos eventos que cercaram a Batalha do Rio Crooked. Esse confronto ocorreu depois que uma milícia estadual do condado de Ray capturou vários indivíduos mormons do condado de Caldwell. Em resposta, um grupo de mormons tentou resgatar os que foram capturados, o que agravou a situação e levou à batalha. A ordem do governador Boggs foi uma consequência direta desse confronto violento, marcando um momento significativo no conflito entre a milícia estadual, a comunidade mormon e o derramamento de sangue na fronteira americana. Esta é a história por trás da Ordem Executiva 44 do Missouri e do extermínio a sangue frio dos Mormons no Velho Oeste. No início da década de 1830, um número significativo de membros da recém-formada Igreja de Cristo, mais tarde conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou SUD, começou a se mudar para o condado de Jackson, no Missouri. Esses mormons acreditavam que a região, especialmente Independence, Missouri, estava divinamente destinada a se tornar uma cidade religiosa chamada Sião. Consequentemente, eles foram orientados a comprar grandes quantidades de terra. No entanto, esse objetivo criou atritos com os colonos não mormons da região, pois suas diferenças culturais, religiosas e políticas, combinadas com sua oposição à escravidão e esforços para fazer proselitismo entre nativos americanos e afro-americanos, só aprofundaram a tensão. Em 1833, as tensões haviam escalado para a violência. Multidões locais destruíram propriedades mormons, incluindo sua imprensa e armazém, eventualmente forçando a expulsão dos mormons do condado de Jackson. Essas ações violentas estabeleceram um padrão de hostilidade que caracterizaria o relacionamento entre os mormons e os residentes do Missouri. Por anos, muitos mormons fugiram para condados vizinhos, especialmente o condado de Clay, em busca de refúgio. Em 1836, após tentativas fracassadas de recuperar suas terras, a Assembleia Legislativa do Missouri, reconhecendo a necessidade de uma solução mais permanente, criou um novo condado chamado Condado de Caldwell.
Este foi designado especificamente para o assentamento Mormon. Os Mormons então estabeleceram Far West, sua nova sede. Por um tempo, o acordo parecia trazer paz, com líderes e colonos relatando relações harmoniosas com seus vizinhos não mormons. No entanto, em 1838, a paz havia se deteriorado devido a lutas internas na igreja e pressões externas. Disputas econômicas e de liderança dentro da igreja, especialmente relacionadas à má administração financeira, levaram à excomunhão de líderes proeminentes. Além disso, a rápida expansão da igreja para os condados vizinhos, especialmente Davis e Carroll, alarmou os colonos locais, que viam isso como uma violação do compromisso original de limitar os assentamentos mormons ao condado de Caldwell. Isso aumentou o ressentimento dos não-mormons, que se sentiam ameaçados política e economicamente. Os mormons, diante de dissidências internas e ameaças externas, viram surgir um grupo controverso chamado Danitas. Essa organização de vigilantes era dedicada a defender os interesses da igreja, muitas vezes por meio de táticas agressivas. A formação foi parcialmente alimentada por sermões inflamados, como o Sermão do Sal de Sidney Rigdon, que pedia a remoção dos dissidentes da igreja. As tensões explodiram durante a eleição de 1838 em Gallatin, no Missouri, quando colonos não-mormons tentaram impedir os mormons de votar, levando a um confronto violento. Embora houvesse rumores de vítimas, nenhuma foi confirmada. Após o conflito, tanto líderes mormons quanto não-mormons tentaram negociar a paz mais uma vez, mas a desconfiança e a agressividade persistiram. Logo depois, os mormons foram expulsos da cidade de DeWitt, no condado de Carroll. Apesar dos esforços para resistir, eles acabaram sendo forçados a partir após serem cercados por moradores armados. Ao se mudarem para o condado de Davis, os mormons retaliaram saqueando e incendiando assentamentos não-mormons. Essas ações, combinadas com a agitação geral, provocaram indignação generalizada entre os habitantes locais do Missouri. No final das contas, ambos os lados se envolveram em atos de violência e destruição de propriedades, aprofundando ainda mais a divisão. Os mormons, expulsos de várias cidades, enfrentaram dificuldades extremas com a chegada do inverno, e os colonos não-mormons, deslocados pelos ataques dos mormons, passaram por sofrimentos semelhantes. Apesar dos esforços de alguns líderes para diminuir a tensão, o conflito continuou a sair do controle, preparando o terreno para novos confrontos, no que ficou conhecido como a Guerra Mormon de 1838. No outono daquele mesmo ano, as hostilidades crescentes entre os colonos mormons e outros residentes do Missouri chegaram a um ponto crítico. A situação se intensificou quando o general David R. Atchison, que comandava a milícia estadual no noroeste do Missouri, instruiu o capitão Samuel Bogart a monitorar Buncombe Strip. Embora seu objetivo principal fosse impedir que grupos armados entrassem no condado de Ray, Bogart e sua equipe excederam sua autoridade. Conhecido por sua falta de tato, Bogart já havia ajudado grupos anti-mormons no condado de Carroll. Ele e seus homens começaram a perseguir os habitantes mormons em Buncombe Strip e no condado de Caldwell, confiscando suas armas e exigindo que evacuassem a região. Durante uma dessas operações, o grupo de Bogart prendeu 3 indivíduos mormons. A notícia da captura deles, rapidamente, chegou a Far West, Missouri. Temendo pela vida dos cativos, a liderança mormon reuniu um grupo armado para libertá-los. Esse grupo de resgate foi liderado por David W. Patton, apelidado de Capitão Sem Medo, devido à sua coragem e aos primeiros confrontos no condado de Davis. Quando o dia 24 de outubro de 1838 chegava ao fim, as forças de Bogart montaram um acampamento perto do rio Crooked. Enquanto isso, a equipe de resgate de Patton avançou a partir do extremo oeste ao amanhecer. Em 25 de outubro, os dois grupos se chocaram. O conflito começou quando um dos guardas de Bogart atirou em Patrick O'Banion, um batedor mormon, que mais tarde sucumbiu aos ferimentos. Apesar de ter uma vantagem tática atrás da margem do rio, a milícia do condado de Ray acabou sendo forçada a recuar quando Patton iniciou uma investida, reunindo suas tropas com o grito "Deus e liberdade". Pegos de surpresa por essa manobra agressiva, os missourianos fugiram apressadamente através do rio.
O ataque foi custoso para ambos os lados. Patton sofreu um ferimento fatal e outros 2 Mormons, incluindo Gideon Carter, morreram na luta. A milícia teve uma fatalidade, enquanto outro membro, Samuel Tarwater, ficou gravemente ferido e desfigurado após perder a consciência. Histórias sobre a suposta brutalidade da milícia Mormon durante o confronto se espalharam rapidamente, inflamando ainda mais a disputa em andamento. Esse confronto breve, mas violento, que tirou a vida de 4 pessoas ao todo, marcou um momento decisivo na Guerra dos Mormons. Relatos exagerados da batalha, alguns afirmando falsamente que as forças de Bogart sofreram 50% de baixas, logo chegaram ao governador do Missouri, Lilburn Boggs. Interpretando as ações dos Mormons como uma rebelião aberta, Boggs prontamente emitiu sua Ordem Executiva 44, mobilizando 2.500 membros da milícia estadual para conter a agitação. 2 dias depois, ele declarou que os Mormons deveriam ser tratados como inimigos e determinou sua eliminação ou remoção forçada do Missouri. Após a rendição dos Mormons em novembro de 1838, o General Clark invocou a Ordem Executiva 44 do governador Lilburn Boggs. Ele alertou que a resistência armada resultaria em derramamento de sangue. Clark destacou a ordem do governador para a saída total dos Mormons do Missouri, alertando que a desobediência teria resultado na destruição de suas moradias e possível dano aos seus entes queridos. O general adotou um tom severo, aconselhando os Mormons a não esperar clemência e afirmando que sua liderança permaneceria sob custódia. Ele desaconselhou fortemente quaisquer planos de permanecer no Missouri além do prazo imediato, ou de cultivar plantações, já que tais ações provavelmente aumentariam a animosidade dos moradores locais. Clark não deixou nenhuma ambiguidade sobre suas intenções. Qualquer violação do acordo faria com que ele retornasse, e nesse momento ele executaria totalmente a ordem de expulsão, sem restrições. Ele ressaltou a definitividade do destino dos líderes mormons, descartando qualquer possibilidade de libertação deles. Apesar do uso do termo extermínio no decreto do governador, Boggs afirmou posteriormente que seu objetivo principal era facilitar a remoção dos Mormons sem derramamento de sangue. Os estudiosos Alexander L. Ball e Stephen Lasser observaram que, durante esse período histórico, o termo extermínio frequentemente carregava a conotação de remoção forçada, em vez de massacre em massa. Um tema persistente de debate histórico gira em torno de saber se houve fatalidades diretas resultantes da ordem de extermínio entre sua proclamação em 27 de outubro e a rendição dos Mormons em 1º de novembro de 1838. O consenso entre a maioria dos historiadores é que não há evidências concretas sugerindo que a milícia usou a ordem para justificar assassinatos durante esse breve período. No entanto, o decreto precipitou uma migração em massa de aproximadamente 15.000 Mormons para Illinois, submetendo-os a uma jornada exaustiva, repleta de dificuldades severas durante o inverno. Na tarde de 30 de outubro de 1838, um evento devastador ocorreu em Hans Mill, um assentamento situado ao longo do riacho Shoal, no condado de Caldwell, Missouri. Essa tragédia, que ocorreu poucos dias após o governador do Missouri, Lilburn Boggs, emitir sua polêmica ordem, se tornaria um dos incidentes mais angustiantes no conflito mórmon. Ao mesmo tempo em que torna difícil acreditar no argumento mencionado de que ninguém morreu como resultado direto da Ordem 44. Jacob Hahn havia estabelecido o moinho por volta de 1835 a 1836, e embora não fosse mórmon, seu empreendimento atraiu uma comunidade de cerca de 75 famílias mormons. No final de 1838, a área tornou-se um ponto crítico de tensão entre os colonos mormons e os moradores locais do Missouri. Um grupo de 240 homens liderados pelo coronel Thomas Jennings e outros líderes locais formou uma milícia não oficial. Essa força incluía figuras notáveis como o Major Daniel Ashby,
membro da legislatura do Missouri. Embora não esteja claro se esses milicianos estavam cientes da recente ordem do governador Boggs, o ataque deles ao moinho de Hans parecia originar-se de um sentimento anti-mormon de longa data, em vez de ser uma resposta direta ao decreto do governador. Mesmo assim, o ataque começou sem aviso naquela tarde de outono. Apesar das tentativas anteriores de negociação pacífica, a milícia lançou um ataque repentino contra o assentamento. Quando o ataque começou, mulheres e crianças buscaram abrigo nas florestas próximas, enquanto os homens se protegeram na oficina de ferreiro local. Infelizmente, a construção do edifício, com toras espaçadas, oferecia pouca proteção contra o ataque. Em uma demonstração brutal de força, a milícia disparou aproximadamente 1.600 tiros contra a estrutura, transformando-a rapidamente em uma armadilha mortal. Em questão de instantes, vários homens mormons perderam suas vidas. Entre as vítimas estava Thomas McBride, um idoso que foi baleado após se render e, em seguida, submetido a uma mutilação horrível. A brutalidade do ataque aumentou, com até mesmo crianças se tornando alvos. Um grupo de meninos, incluindo Sardius Smith e Charles Merrick, buscou refúgio debaixo do fole do ferreiro, mas acabou sendo descoberto pelos atacantes. Em um ato arrepiante, um miliciano executou o jovem Sardius Smith. Invocando a notória racionalização, ovos de piolho viram piolhos, dando a entender que até mesmo os jovens mormons representavam uma ameaça futura. Charles Merrick morreu depois dos ferimentos sofridos no ataque. O saldo final foi devastador. 17 mormons perderam a vida e outros 15 ficaram feridos. Em forte contraste, os agressores saíram relativamente ilesos, relatando apenas algumas baixas leves. Após esse massacre, os mormons sobreviventes enfrentaram mais atrocidades. Corpos foram profanados, casas saqueadas e famílias deixadas em completa miséria. As vítimas foram enterradas às pressas em uma cova improvisada, nada mais do que um poço raso. Para quem sobreviveu a essa provação, o evento virou símbolo sombrio da hostilidade extrema que enfrentaram no Missouri. As repercussões dessa tragédia, somadas à perseguição contínua, obrigaram a maioria da população mormon a abandonar o Missouri no início de 1839, com muitos buscando refúgio em Illinois. Notavelmente, José Smith, o fundador do Movimento dos Santos dos Últimos Dias, já havia aconselhado os colonos de Hansmill a se mudarem para o maior reduto mormon de Far West. Em retrospectiva, seguir completamente esse conselho poderia ter evitado inúmeras mortes. Posteriormente, os mormons buscaram compensação por suas perdas, tanto em Hansmill quanto em outros lugares do Missouri. No entanto, esses esforços se mostraram infrutíferos, sem que nenhuma reparação fosse concedida. Esse massacre segue como um capítulo sombrio na história da Igreja Mormon, destacando as grandes dificuldades da comunidade no Missouri. Os esforços para corrigir o massacre a sangue frio só reapareceriam quase 150 anos depois. Mas nos últimos meses de 1975, um gesto significativo de reconciliação foi iniciado por Lyman F. Edwards, que liderava a destaca Far West da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Edwards entrou em contato com o governador do Missouri, Kit Bond, propondo sua participação na próxima Conferência Estadual Anual, marcada para 25 de junho de 1976. Esse convite foi feito como um ato simbólico de harmonia, coincidindo com as celebrações do bicentenário dos Estados Unidos. A conferência, realizada quase 14 décadas após o polêmico decreto original, tornou-se um palco para um momento histórico. O governador Bond tomou o palco para falar à congregação reunida. Em seu discurso, ele chamou a atenção para os aspectos inconstitucionais do infame édito emitido pelo governador Boggs há tantos anos. Esse reconhecimento preparou o terreno para um anúncio crucial. O governador Bond revelou uma nova ordem executiva que dizia o seguinte:
Considerando que em 27 de outubro de 1838, o governador do estado do Missouri, Elburn W. Boggs, assinou uma ordem exigindo a exterminação ou expulsão dos Mormons do estado do Missouri. E, considerando que a ordem do governador Boggs claramente contrariou os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à liberdade religiosa, conforme garantido pela Constituição dos Estados Unidos, assim como pela Constituição do Estado do Missouri. E, considerando que, neste ano do bicentenário, ao refletirmos sobre a herança de nossa nação, o exercício da liberdade religiosa é, sem dúvida, um dos princípios básicos da nossa República Democrática e Livre. Agora, portanto, eu, Cristóvão S. Bond, governador do estado do Missouri, em virtude da autoridade a mim conferida pela Constituição e pelas leis do estado do Missouri, ordeno o seguinte: expressando, em nome de todos os habitantes do Missouri, nosso profundo pesar pela injustiça e sofrimento indevido causados pela Ordem de 1838, revogo por meio deste a Ordem Executiva número 44, datada de 27 de outubro de 1838, emitida pelo governador Lilburn W. Boggs. Em testemunho, firmo o presente e mando afixar o grande selo do estado do Missouri e da cidade de Jefferson, neste dia 25 de junho de 1976. Assinado Cristóvão S. Bond, governador. Que esta mancha negra na história do Velho Oeste nunca seja esquecida.